um dos propósitos de Deus é revelar a mim e a você que não há ninguém nessa terra que o poder do Evangelho não possa lhe transformar. Independente do pecado, independente da vida profana, hostil ou totalmente inclinada ao pecado, ou até mesmo ao ateísmo e à falta de fé, quando o Evangelho alcança, não importa se é homem ou mulher, não importa se é criança, adolescente, adulto ou ancião, o Evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê em Cristo ser transformado e passar a ser o salvo de Deus. Então esse processo acontece até que o Senhor vai chamar Paulo para cumprir o seu chamado. Paulo vai fazer 3 viagens missionárias. Em cada viagem dessa, ele tem experiências incríveis com o Senhor. Em cada viagem dessa, ele planta igrejas. Em cada viagem dessa, ele, com o seu testemunho de vida e com todo o conhecimento bíblico e a bagagem que carrega, ele prega o Evangelho. Vidas são alcançadas, libertas, passam agora a fazer parte da família de Cristo. E em cada lugar que ele passou, uma igreja foi estabelecida. Porém, já próximo ao final do seu ministério ser cumprido, uma promessa está estabelecida sobre ele, de que ele seria levado pelo próprio Deus para os confins da terra, que aqui no livro de Atos é representado em Roma. Era uma promessa de Deus, como diz um certo hino, uma promessa antiga, uma promessa desejada por Paulo. Afinal, Paulo sabe da grandeza que será ser o instrumento de Deus, usado por Deus para pregar o Evangelho. Olhe para cá, na capital do Império, em Roma, perante os imperadores e perante todo o poderio de Roma. Paulo então tem essa promessa. O que Paulo não sabia, pastor Cláudio, é que Deus, para cumprir as suas promessas, Deus não está dentro de uma caixa e se utiliza de uma única forma. Para cumprir promessas na vida dos seus, Deus se utiliza de diversas formas. O próprio apóstolo Paulo chega a escrever que a graça ela é multiforme e que Deus ele se revela de várias maneiras. Para cumprir a promessa na vida de Daniel, Deus levou Daniel a uma cova cheia de leões famintos e o guardou e o preservou com vida durante uma noite inteira. Para cumprir a promessa na vida daqueles que receberam o nome babilônico de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus os levou a uma fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais do que o natural. Para cumprir a promessa na vida de Davi, Deus fez com que Davi vencesse, ainda no anonimato, batalhas contra ursos, contra leões, e depois com que ele vencesse batalha contra Golias e contra exércitos poderosos. Para cumprir a promessa na vida de Paulo, Deus permitiu que Paulo passasse por diversos momentos de muita dor, vivenciando momentos onde apanhou muito e esteve à beira da morte. Mas o que eu e você precisamos entender é que, independente dos processos que o Senhor se utilize para levar a mim e a você para vivermos as promessas que Ele tem, seja a cova, seja a fornalha, seja o vale da sombra da morte, seja diante de guerras, seja enfermidade, sejam portas que se fechem, sejam perseguições de homens e poderosos da terra, independente dos processos, você precisa sair daqui hoje entendendo de que se é Deus que está te levando, praga alguma chegará à sua tenda, você não será atingido. Deus vai guardar a tua entrada, Deus vai guardar a tua saída, e se você tiver fé para adorar comigo e receber essa palavra, Deus está dizendo: eu sou fiel para cumprir a promessa que eu fiz. Então, independente do processo, possa ser que nesse processo você seja odiado pelos seus irmãos, como foi José. Possa ser que nesse processo
os seus irmãos não te deem o valor que você acha que merece, como foi com Davi. Mas uma coisa eu sei: quem Deus chamou para governar o Egito, os irmãos, gostando ou não, Deus vai levá-lo para ser governador. Quem Deus chamou para reinar sobre Israel, os irmãos, valorizando ou não, Deus vai colocar a coroa na cabeça de Davi. Eu vim dizer a você que a promessa de Deus não será impedida pelos muitos processos que você vai viver. Então Paulo não imaginava que o processo seria tão terrível. E quando eu falo de processo, apesar de tudo que ele viveu até o capítulo 27 de Atos, o próprio capítulo 27 revela a viagem de Paulo para viver o cumprimento da promessa de Deus em fazê-lo chegar até Roma. E essa viagem é uma viagem que revela algumas coisas que costumeiramente acontecem na nossa vida. Capítulo 27, para quem está com a Bíblia aberta, o primeiro obstáculo que é revelado na jornada de Deus levando Paulo para cumprir a promessa, capítulo 27, verso de número 4, o texto diz de que os ventos eram contrários. Então perceba que Deus está levando Paulo para viver o cumprimento de uma promessa, mas nessa viagem, nessa jornada, os ventos não eram favoráveis. O problema é que às vezes nós chegamos a achar de que porque Deus está nos levando para cumprir em nós uma promessa, os ventos vão ser favoráveis. Mas Deus lhe trouxe nessa quarta do avivamento para te falar que ainda que os ventos sejam contrários, continue crendo, porque Deus é fiel para cumprir a promessa na sua história. O segundo problema está no verso de número 7. O texto diz de que o navio, pelo fato do vento ser contrário, não conseguia andar numa velocidade tão rápida. Por isso, o verso diz que o navio estava andando vagarosamente. Perceba, é Deus que está levando Paulo, mas os ventos são contrários e o navio está indo devagar. Eu sei que talvez em algum momento da sua vida você diga para Deus: Senhor, apressa-te em cumprir na minha vida esta promessa, ou apressa-te em fazer esse milagre que o Senhor disse que iria fazer acontecer. Mas eu vim essa noite te falar que não é porque está indo devagar que Deus não está com você, que não é porque ele está indo lento que Deus te abandonou. O vento é contrário, está devagar, mas Deus permanece no controle de toda esta viagem.